Numa pequena aldeia perto de Viseu, em Portugal, Manuel nunca imaginou que descobriria um segredo sobre a sua sogra que viraria sua vida do avesso. Ele não procurava mistérios, muito menos queria invadir a privacidade de ninguém, mas o destino, com o humor de um fado irônico, levou até esse limite. Era já tarde, quase 3 da manhã, quando Manuel acordou com um som estranho e quase imperceptível, um chiurear que parecia o de um rato a mexer numa fechadura antiga. O relógio antigo na mesa de cabeceira marcava as 3, e a casa de campo, onde ele e a esposa, Ana, estavam hospedados temporariamente na casa da sogra, mergulhava numa escuridão densa como as sombras do Douro ao luar. Ana dormia profundamente, com o rosto afundado na almofada bordada que guardava o cheiro das memórias antigas da família. A casa da sogra, Dona Celeste, era velha, marcada pelo cheiro da umidade e por um leve aroma tabaco que Manuel suspeitava que ela fumasse às escondidas na varanda. O chão de madeira rangia como um velho barco à deriva, e cada som parecia amplificado naquela noite silenciosa. O chiurear e os leves suspiros que ele ouvia poderiam muito bem ser de ratos, pensou ele. Com cuidado para não acordar Ana, Manuel deslizou os pés descalços pelo chão frio até a cozinha. A luz da lua filtrava-se pelas cortinas, desenhando padrões prateados no azulejo antigo. A cozinha estava vazia, sem qualquer sinal de movimento. Nada denunciava o mistério do som. Mas o desconforto crescia no peito de Manuel. Algo lhe dizia que aquele som não era mera coincidência. Seguiu pelo corredor estreito, onde o cheiro a madeira velha misturava-se com um aroma indefinível, doce e quase intoxicante, até chegar à sala. Ali, na penumbra, viu Dona Celeste. Ela ajeitava o seu camisola de lã fina e os cabelos escuros, onde já se notavam fios de prata, que caíam soltos sobre os ombros, com uma mecha rebelde a pousar sensualmente numa clavícula delicada, realçada pela luz da lua. O roupão leve que usava parecia escorregar pelo corpo com uma elegância natural, sublinhando as curvas de uma mulher que, apesar dos seus quase 60 anos, mantinha uma postura e um charme que Manuel nunca tinha notado antes. Dona Celeste não parecia a típica sogra daquelas histórias que se contam em tabernas, mas parecia uma atriz de um drama antigo, com uma aura misteriosa e uma presença que prendia os olhares. Ela não ouviu chegar de imediato, o que deu a Manuel um momento para absorver a imagem. Dona Celeste de costas para ele, a ajeitar as mangas e a mexer ligeiramente as mãos como se tivesse acabado de escrever algo. Manuel tossiu baixinho e ela virou-se, um pouco surpreendida, mas logo um sorriso enigmático iluminou-lhe o rosto. Um sorriso que não era o habitual calor de uma anfitriã, mas antes uma faísca de segredo, como se soubesse algo que ele ainda não compreendia. Manuel, a esta hora? Não consegues dormir? A voz dela era baixa, com uma rouquidão suave que fazia Manuel querer ouvir mais. Ele sentiu as bochechas corarem, desconcertado por a encontrar ali naquela noite e naquela situação. O roupão, apesar de fechado, parecia quase transparente, uma provocação subtil à hora tardia e ao silêncio da casa. Ouvi um barulho, talvez um rato, balbuciou ele, tentando parecer convincente. Dona Celeste riu-se, um riso que ecoou suave, envolvendo a sala como um perfume envolvente. De repente, Manuel viu um objeto metálico desaparecer entre as pregas do roupão dela, como se nunca tivesse existido. Ratos? Repetiu ela, com um tom quase zombeteiro. Aqui. Manuel, este é um velho casarão, com a sua alma e os seus segredos. Às vezes rende, chiureia, conta histórias que só os que sabem ouvir conseguem entender. Manuel engoliu em seco. As palavras dela eram simples, mas tinham um peso invisível que acelerava o seu coração. Estaria ela a brincar? Ou a insinuar algo muito mais profundo? Dona Celeste sempre foi uma mulher que sabia dizer as coisas de um modo que fazia cada frase pesar mais do que parecia. Se não são ratos, acho que vou voltar para a cama, disse Manuel, recuando para a porta, os pés arrastarem-se como se uma parte dele quisesse ficar, desvendar o mistério daquele objeto escondido, do motivo pelo qual a sogra andava por ali, a estas horas. Vai lá, vai, respondeu ela, com uma voz quase carinhosa, mas carregada de desafio. Só não te esqueças de bater devagar, que nunca se sabe com o que ando a tratar aqui. A essa hora. Ela virou-se para a janela e o roupão deslizou ligeiramente, revelando a linha suave do ombro com uma naturalidade que parecia calculada. Manuel não conseguiu evitar notar, mas tinha a sensação de que nada ali era por acaso. Ele murmurou qualquer coisa e voltou para o quarto, onde Ana continuava a dormir, alheia a tudo. Deitado na escuridão, Manuel não conseguia pregar olho. O chiurear, o roupão, as palavras de Dona Celeste rodopiavam na sua mente como fragmentos de um sonho estranho. Ele sabia que aquela mulher não era simples. A mesa podia ser uma anfitriã calorosa, mas no olhar havia sempre algo que o fazia sentir-se desconfortável. E aquele objeto metálico, o que seria? Uma chave? Cadeado? Algo que ela queria esconder? Manuel virou-se para o lado, olhando para a esposa adormecida.
Amava Ana, mas naquela noite a sua mente estava presa noutra coisa, na meio sorriso enigmático de Dona Celeste, nas suas frases duplas, na sensação inquietante de que estava prestes a entrar num jogo cujas regras não controlava. Quando o relógio marcou quase 13h30 da madrugada, Manuel despertou novamente, desta vez com um zumbido insistente que parecia invadir o silêncio da casa como uma mosca teimosa que não sabe quando deve parar. Era diferente do chilrear anterior, agora misturava-se com suspiros abafados, como se alguém tentasse controlar a respiração, mas falhasse. Lá fora, a neblina espessa envolvia a aldeia, deixando tudo envolto numa aura de mistério e suspense. Ana dormia profundamente, alheia ao drama silencioso que se desenrolava a poucos metros ao lado. O padrão desbotado da almofada, que antes parecia inofensivo, agora parecia uma espécie de mapa secreto, um quebra-cabeças que Manuel não sabia decifrar. A casa de Dona Celeste estava viva naquela noite. O cheiro à umidade misturado com um leve aroma a tabaco parecia ganhar uma intensidade quase palpável, como se aquele ar guardasse segredos antigos. Manuel ficou deitado por alguns minutos, esperando que o barulho cessasse, mas o zumbido persistia, quase provocativo. A curiosidade, acompanhada de um frio na espinha, venceu o medo. Com passos cuidadosos para não acordar Ana, Manuel levantou-se e seguiu pelo corredor onde as sombras dançavam ao ritmo da luz da lua filtrada pelas janelas. Cada render do chão parecia uma nota desafinada numa sinfonia macabra. O som vinha do quarto de Dona Celeste. Quanto mais se aproximava, mais claro ficava. Não era um simples aparelho ligado e desligado, mas um ritmo quase hipnótico, como o bater de um coração acelerado. Manuel encostou o ouvido à porta entreaberta e congelou. Um suspiro profundo, quase teatral, mas genuíno, encheu o corredor. Era como se aquela respiração guardasse uma promessa ou uma ameaça. Sem pensar, Manuel empurrou a porta com delicadeza. A cena paralisou instantaneamente. Dona Celeste estava sentada na beira da cama, o roupão estampado com flores coloridas estava aberto mais do que devia, revelando uma pele alva que brilhava sob a luz fraca do candeeiro. No rosto, um creme aplicado apressadamente deixava marcas irregulares, como se tivesse sido pintado às pressas, conferindo-lhe um ar quase teatral e, estranhamente, sedutor. Já andas a espreitar outra vez, Manuel? Cortou o silêncio com uma voz aguda e ríspida, que parecia uma bofetada ao ar. Os olhos dela, apesar do creme, brilhavam com uma intensidade quase feroz. Ela ajeitou o roupão, puxando para cobrir as pernas, como se protegesse um segredo precioso. Manuel sentiu-se um miúdo apanhado a roubar doces na cozinha da avó. Queria desculpar-se, explicar-se, mas as palavras fugiam-lhe da boca, deixando apenas um murmúrio confuso. Ouvi um barulho, pensei que algo estivesse partido, gaguejou ele, desviando o olhar. Dona Celeste levantou-se com a graça de uma atriz que domina o palco, desligando o aparelho que emitia o zumbido e escondendo-o atrás das costas. O olhar dela era uma mistura de provocação e ameaça, como um gato que sabe que a presa está presa, mas gosta de brincar antes de atacar. Barulho, dizes? Inclinou a cabeça, baixando a voz para um sussurro tenso. És muito curioso, Manuel. Curioso demais. Ele deu um passo atrás, sentindo a porta pressionar as suas costas. Dona Celeste não avançava, mas a sua presença preenchia toda a divisão, como o aroma forte do seu perfume que misturava a frescura da menta com um toque quente e inebriante de vinho do Porto. Manuel quis fugir, mas os olhos dela seguravam-no como um campo magnético invisível. Vou-me embora, murmurou, virando-se lentamente. Ela soltou um riso baixo, cheio de segredos não ditos, como se soubesse que ele voltaria. Mas a noite ainda não tinha terminado. Quando a madrugada já ameaçava dar lugar ao nascer do sol, Manuel adormeceu finalmente, exausto. De repente, sentiu um toque suave ao seu lado. Abriu os olhos e viu Dona Celeste inclinada sobre o sofá onde ele dormia. O rosto dela estava perto demais, e o cheiro a menta misturado com vinho do Porto era quase sufocante, uma tentação proibida. O roupão agora era diferente, ainda. Assim leve e aberto, deixando à mostra a linha delicada do pescoço, iluminada pela fraca luz do candeeiro. SHHH, não acodes a Ana, sussurrou ela, com uma voz que parecia seda deslizar pela pele. Senão vou ter que contar-lhe como andas a espreitar, continuou, um sorriso travesso nos lábios. Manuel sentiu o corpo endurecer, paralisado por aquele toque quase etéreo no ombro. Quis negar, dizer que não tinha começado nada, mas as palavras ficaram presas. Não mintas, Manuel. Insistiu ela, o tom misturando ameaça e promessa. Vejo bem o que pensas. A curiosidade é uma coisa perigosa. Mas se tiveres coragem, amanhã à noite venhas. Vou mostrar-te tudo. Explicar-te tudo. Ela endireitou-se. O seu perfil na penumbra parecia quase fantasmagórico. Manuel ficou imóvel, sentindo as palavras dela cravadas como ganchos na alma.
Não queria aquilo, mas havia algo na forma como ela falava, na sua presença, que o fazia sentir que não tinha escolha. Dona Celeste afastou-se, deixando para trás um rasto de menta e vinho do porto, e Manuel ficou deitado, olhando para o teto. A casa gemeu outra vez, quase a concordar com ela. Amanhã à noite, pensou ele, com o coração a bater descompassado. O que será que Dona Celeste planeava? Por que razão um homem de 50 anos sentia-se preso num jogo cujas regras eram escritas por outra pessoa? A noite prometia segredos que iam muito além do que Manuel alguma vez imaginara. Nos dias que se seguiram, a vida de Manuel transformou-se numa espécie de nevoeiro inquietante, onde a fronteira entre o real e o proibido se esbatia a cada instante. Durante o dia, ele era o Manuel habitual, trabalhador da fábrica de cortiça, suado sob as vigas enferrujadas do armazém, ouvindo as piadas ásperas dos colegas e tentando concentrar-se na rotina cansativa. O trabalho era o seu refúgio, o único lugar onde conseguia afastar os pensamentos que a casa de Dona Celeste despertava. Mas quando o sol começava a desaparecer por trás das serras do Caramulo, e as sombras se alongavam pela aldeia, um pressentimento o invadia, como se o próprio ar à sua volta carregasse um segredo pesado demais para ser ignorado. Cada noite era uma promessa silenciosa de algo acontecer, e ele esperava, quase com ansiedade, que o momento chegasse. As visitas noturnas de Dona Celeste tornaram-se um ritual estranho e hipnótico. Ora surgia de repente no corredor, deixando atrás de si um rasto quase etéreo de menta e vinho do porto. Ora aproximava-se do sofá onde Manuel tentava adormecer, sempre com aquele roupão fino que parecia desafiar a gravidade, deslizando pelo corpo com uma graça natural e insinuante, revelando por breves instantes a linha delicada do pescoço, ou um ombro descoberto que brilhava sob a luz tênue. Manuel odiava-se por se deixar enredar naquela teia de olhares e palavras veladas, por permitir que cada gesto dela o penetrasse como uma agulha. Mas havia nela uma confiança, uma maneira de criar pausas na conversa que o deixava sem fôlego, como se ela soubesse exatamente o que ele não podia resistir. Manuel, hoje estás mais pensativo, dizia ela durante o jantar, cortando o pão com uma precisão quase ritualística, como se aquele gesto simples fosse uma dança secreta. A voz tinha uma suavidade que quase confortava, mas uma faísca oculta que deixava Manuel em alerta. Ana, sentada ao lado, acenava distraidamente, alheada aos subentendidos que Manuel tentava ignorar. Ele murmurava desculpas esfarrapadas sobre o cansaço, desviando o olhar com um sorriso forçado. Dona Celeste sorria, mas não com aquele sorriso aberto e acolhedor que se espera de uma sogra. Era um sorriso de mulher que sabe mais do que diz, que guarda segredos nas profundezas do olhar escuro e brilhante, um sorriso que fazia Manuel sentir-se menos genro e mais um homem preso num jogo delicado e perigoso. Cada vez que ela ajeitava os seus cabelos escuros, agora ligeiramente prateados, ou se inclinava para lhe passar o prato, Manuel sentia o ritmo do seu coração fugir do compasso. A elegância natural com que Dona Celeste se movia, até nos gestos mais simples, como preparar um chá ou puxar uma cortina, criava uma tensão quase palpável, uma mistura de respeito e desejo contido que Manuel lutava para ignorar. Ele temia que Ana percebesse algo, que notasse a mudança, a distância que crescia entre eles. Mas ela estava imersa nos seus próprios mundos, trabalho, obras na casa, planos para o futuro, e parecia não reparar no abismo silencioso que se formava no olhar do marido. Manuel vivia com o temor constante de que Dona Celeste cumprisse a sua ameaça velada e revelasse a Ana suas pequenas fraquezas, os momentos em que deixava que a curiosidade e a tentação o dominassem. A ideia disso apertava-lhe o peito como se fosse uma prisão invisível. Ele sabia que, na verdade, nunca havia espreitado por maldade, pelo menos, não de propósito. Mas as palavras dela eram ganchos afiados que se cravavam na sua mente. E toda vez que ela sussurrava, SHHH, Manuel, não acordes a Ana, ele sentia-se encurralado, como um animal que sabe que a armadilha está montada. No silêncio da noite, deitado no sofá, Manuel olhava para o teto, ouvindo a velha casa render e a suspirar, tentando entender como chegará àquela situação. Amava a Ana, isso era inegável, sólido como as pedras da Serra da Estrela. Mas Dona Celeste, com seus sorrisos enigmáticos, o seu perfume de menta e vinho do porto, e a sua maneira de falar, como se cada palavra fosse um convite proibido, despertava nele sentimentos que julgava esquecidos. O momento de fugir daquele labirinto parecia cada vez mais distante. A mudança para um apartamento renovado na cidade tinha sido um alívio, como um sopro de ar fresco para um homem a afogar-se. Quando finalmente deixaram a casa antiga, Dona Celeste despediu-se deles na porta, vestindo um vestido simples que, no entanto, realçava suas formas com uma elegância discreta. O seu sorriso, frio e cheio daquela mesma faísca que tantas vezes confundira Manuel, deixava no ar uma ambiguidade desconcertante. Venham visitar-nos, disse ela, com uma voz que podia ser tanto um convite quanto um aviso. Sem vocês, esta casa fica demasiado vazia. Manuel acenou, murmurando algo sem vontade, apressando-se para o carro,
desejando fugir daquela influência. Mas mesmo no novo apartamento, limpo e perfumado com tinta fresca, o passado não o largava. Cada ruído, cada estalido do chão, cada sombra que passava pelo vidro da janela fazia-o estremecer, como se Dona Celeste pudesse surgir a qualquer momento, com seu vestido fluido, o seu aroma hipnótico e o seu sorriso enigmático. Ele via, em sua mente, o roupão florido, ouvia o zumbido daquele estranho aparelho, sentia os seus dedos frios a tocarem-lhe o ombro. Ana percebia sua distância, o seu silêncio, mas ele desviava-se, culpando o cansaço do trabalho. Estás diferente, Manuel, disse ela uma noite, durante jantar, e ele apenas encolheu os ombros, escondendo os olhos. O segredo que carregava era uma farpa que lhe feria a alma a cada dia. Revelá-lo poderia destruir tudo o que tinham construído, quebrar a confiança e partir o coração de Ana como um copo de vidro ao cair no chão. Silenciar-se era uma tortura lenta, uma prisão invisível que o consumia. Ele vivia na corda bamba entre a normalidade do dia e o mistério da noite, entre o amor e a tentação, entre a razão e o desejo. E no fundo do seu ser, Manuel sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria de tomar uma decisão, contar tudo e arriscar-se a perder, ou continuar a viver com o segredo que o consumia por dentro. Mas antes que essa escolha pudesse ser feita, uma última noite aguardava, carregada de promessas, de sombras e de verdades por revelar. E o que Manuel não sabia era que, naquela noite, tudo o que julgava seguro seria posto à prova. A noite caiu sobre Viseu com uma intensidade quase teatral, pintando o céu com tons profundos de azul e púrpura. Manuel sentia o peso da decisão apertar-lhe o peito enquanto se preparava para enfrentar mais uma vez o enigma que o assombrava. O convite de Dona Celeste ecoava na sua mente como uma melodia hipnótica. Amanhã à noite venhas. Vou mostrar-te tudo. Vestiu uma camisa de linho clara, que deixava à mostra os antebraços ligeiramente bronzeados pelo trabalho ao ar livre, e calças de algodão escuras, simples, mas alinhadas. Nos pés, uns sapatos de couro gastos, mas bem tratados, que já tinham caminhado por muitos caminhos da sua vida. Ana repararia na sua aparência cuidada, mas ele sabia que, naquele momento, a sua mente estava longe dali. Ao cruzar a porta, o frio da noite envolveu-o como um manto, misturando-se com o perfume inconfundível das árvores de castanheiro que ladeavam a estrada até a antiga casa de Dona Celeste. A aldeia estava silenciosa, quase como se aguardasse o desfecho daquele encontro. Ao chegar, a luz tênue da sala iluminava o interior, projetando sombras dançantes nas paredes. Dona Celeste aguardava-o, como uma rainha no seu trono, vestindo um vestido de seda verde escuro que acariciava suas formas com uma suavidade quase proibida. O tecido brilhava sob a luz das velas, revelando a pele clara do seu pescoço e a linha elegante dos ombros descobertos. O seu cabelo escuro, agora cuidadosamente preso, deixava escapar algumas mechas que caíam com graça, sugerindo uma sensualidade contida. Entrei, para surpresa, não me viste fugir, disse ela com um sorriso enigmático, os olhos a brilhar com um misto de diversão e desafio. Manuel tentou responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. Sentiu o peso do olhar dela, que parecia desvendar cada pensamento seu. Dona Celeste conduziu até a lareira, onde um fogo crepitava, lançando uma luz quente e acolhedora. Sobre uma mesa ao lado, um tabuleiro com copos de vidro fino e uma garrafa de vinho do Porto aguardava. Ela serviu um pouco, o líquido dourado escorrendo lentamente, enquanto falava com uma voz suave que se misturava com o som das chamas. Sabes, Manuel, esta casa tem mais segredos do que podes imaginar. Não são apenas os rangidos ou os ruídos estranhos. Há histórias que se entrelaçam com as paredes, com os móveis, até com o ar que se respira aqui. Ela aproximou-se, o vestido deslizando pelo corpo com uma elegância felina, e sentou-se ao seu lado no sofá de veludo vermelho. O calor do fogo misturava-se com o calor que Manuel sentia crescer no peito. Não tens de ter medo do que vês, sussurrou, pousando uma mão delicada mas firme no braço dele. Às vezes, o desconhecido assusta, mas também pode libertar. Manuel sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Tentou afastar a confusão que dominava, lembrando-se de Ana, do amor que sentia por ela, da vida que tinham construído. Mas Dona Celeste sorria, como se lesse os seus pensamentos. Não te preocupes, não estou aqui para destruir nada, disse, os lábios a curvarem-se num sorriso sedutor. Apenas para mostrar que nem tudo é o que parece. O relógio bateu as 4 badaladas. Fora, a noite parecia querer guardar o segredo que ali se desenrolava. Manuel sentiu-se preso entre o desejo e a razão, entre o medo e a curiosidade. E então, no momento em que pensava que nada mais poderia surpreendê-lo, Dona Celeste levantou-se e caminhou até uma estante antiga, puxando um livro com capa de couro que rangiu ao ser retirado. Queres saber a verdade? Perguntou ela, voltando-se com o livro nas mãos. Está aqui. Más cuidado, Manuel. Algumas verdades são como o vinho do Porto. Quanto mais se bebe,
mais se sente o fogo. Ela abriu o livro, revelando páginas amareladas e manuscritos que pareciam pertencer a um passado esquecido. Manuel olhou para aquelas palavras, sentindo que, a cada linha, o seu mundo desmoronava e ao mesmo tempo se recriava. Mas antes que pudesse entender tudo, um estrondo ecoou pela casa, seguido de um grito abafado que fez o coração de Manuel saltar. Dona Celeste fechou o livro com um estalo, o sorriso desaparecendo do rosto. Parece que a noite ainda guarda mais mistérios do que eu pensava, murmurou, olhando em direção à porta. Manuel soube naquele instante que nada voltaria a ser como antes. E a pergunta que ficou no ar, pesada como o silêncio que se seguiu, foi: estaria ele preparado para enfrentar o que quer que viesse a seguir? O silêncio que se seguiu ao estrondo parecia pesar toneladas, esmagando cada som na velha casa de Dona Celeste. Manuel e ela permaneceram imóveis, os olhos fixos na porta que tremia levemente com a brisa fria que entrava do exterior. O coração de Manuel batia descompassado, como um tambor desgovernado no peito. A penumbra da sala fazia sombras dançarem nas paredes, tornando tudo ainda mais surreal. Dona Celeste, com a elegância de quem domina o palco, aproximou-se lentamente da porta, o vestido verde escuro esvoaçando suavemente a cada passo. A mão delicada, com unhas pintadas de vermelho discreto, pousou na maçaneta antiga, girando-a com uma firmeza inesperada. Manuel sentiu um arrepio, não só pelo frio que entrou, mas pela sensação de que algo muito maior do que ele estava prestes a ser revelado. Manuel, estás pronto para o que vais ver? Perguntou ela, sem olhar para trás, a voz tão calma quanto ameaçadora. Ele engoliu em seco, tentando disfarçar o nervosismo. Tudo o que desejava era fugir, mas a curiosidade era uma força mais poderosa. Com um aceno hesitante, fez sinal que sim. Dona Celeste abriu a porta para o corredor escuro, onde uma luz fraca tremulava no final, vindo do sótão. Os rangidos da madeira sob seus pés soavam como uma sinfonia sinistra, acompanhando cada passo que davam. Manuel sentia o cheiro de mofo, misturado com algo indefinível, um aroma que o fazia lembrar histórias antigas contadas por sua avó, de fantasmas e segredos enterrados. Ao chegarem ao sótão, a luz revelou um espaço cheio de velharias, caixas empilhadas, e entre elas, um objeto coberto por um pano branco. Dona Celeste puxou o pano com um movimento dramático, revelando um espelho antigo, com moldura dourada trabalhada em arabescos e detalhes barrocos, como se fosse uma relíquia de um tempo esquecido. Este espelho, explicou ela, com um sorriso enigmático, não é um espelho qualquer. Dizem que reflete mais do que a aparência. Reflete a verdade que cada um carrega dentro de si. Manuel aproximou-se, hesitante. Ao olhar para o reflexo, não viu apenas o seu rosto cansado e as rugas que o tempo lhe tinha deixado. Viu sombras, rostos que não reconhecia, e uma imagem de si mesmo que parecia distorcida, como se o espelho mostrasse uma versão de si que ele nunca ousara enfrentar. Dona Celeste pousou a mão no ombro dele. O toque era frio, mas reconfortante ao mesmo tempo. Estás pronto para aceitar o que vês? Perguntou, os olhos brilhando com uma intensidade quase hipnótica. Antes que Manuel pudesse responder, um ruído forte vindo do piso inferior fez com que ambos se virassem abruptamente. O coração dele disparou, e uma sensação de perigo iminente envolveu-os. Alguém está aqui, sussurrou Dona Celeste, já com um olhar de alerta. Manuel sentiu um misto de medo e excitação. Tudo estava a mudar, e ele sabia que não podia voltar atrás. Aquele espelho, aquela casa, e aquela mulher misteriosa tinham acabado de lançar um desafio que ele não sabia se conseguiria vencer. Enquanto desciam as escadas rangentes, Manuel olhou para trás, para o espelho que parecia pulsar com uma luz própria, como se guardasse segredos que só ele podia desvendar. A noite prometia ser longa, e o desenlace inevitável. Mas uma coisa era certa. A vida de Manuel nunca mais seria a mesma. E no silêncio que voltou a instalar-se, uma pergunta pairava no ar, mais inquietante do que qualquer sombra. Quem, afinal, estava a espreitar naquela casa?